Soberano Deus, eterno Pai, maravilhoso, oh Deus fiel, Deus todo-poderoso, abençoa, Senhor, o teu servo, papai querido, abençoa, papai querido, usa, Senhor, ele pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, usa, papai querido, a tua presença, Senhor, eu te peço, papai querido, eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Amém. Glória. Aleluia. É um horário meio avançado, devido ao atraso das reuniões. E a gente está vendo um pouco. Para louvar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Para sempre. Aí hoje ela foi fazer o negócio de lixar para colocar a parede. Vou dar oportunidade à minha esposa, daqui a pouco é na palavra. Não é isso, irmão Francisco? Está bem, irmão Francisco? Obrigado. Eu vou botar o profeta no lugar do profeta. Recebe galardão. Profeta. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus Santo. Estava ouvindo o louvor tão lindo, né? E louvor, hein? Estou regozijando. E
eles nunca viriam negar o seu santo nome. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, aqui na tua gloriosa presença, te apresentando a nossa vida, Senhor, um corpo presente, em união com a Maria do seu servo. Oh, Jesus amado, graça, graça, nós agradecemos, Senhor, por o privilégio de levar a tua palavra, Senhor, levar a tua palavra que salva, que liberta, que transforma, que as vidas, Senhor, vida de buscar aqueles que são provação do pecado, aqueles que não conhecem a tua palavra, aquelas pessoas, Jesus amado, estando, Senhor, o Senhor poderoso, estão, meu Pai amado, sofrendo, porque leva a palavra que salva, que liberta, que transforma, o Senhor é da graça cheia, da força, renovando a Senhor, para aqueles que vivem seu Espírito, Pai, que leva a palavra de salvação, transformação, aqueles que estão aprisionados, meu Pai, por cadeia, ó, meu Pai, que calabouço, somente porque pregaram a tua palavra, porque nessa noite da graça, da força, renova sua vida, restaura eles, não, Pai, fala o seu direito, sobre o que ajuda a solucionar a nossa questão, e levar a mentiração, por hoje não ressaltar, Senhor, todas as vezes, querendo não querer, Senhor, Senhor que reina, Senhor que dá vida, Senhor que salva, Senhor que liberta, filha Jesus, sobre essa igreja na terra, filha o seu pecado, Senhor, daqueles que você vai renovar, aqueles que levam a sua palavra de salvação, abençoa todos os missionários que fizeram todos os seus servos, Senhor, todos eles receberam o vencedor, eles receberam de foi preciso abençoa nessa noite, teu servo vai trazer essa palavra, abençoa Jesus, a nação Israel, todas as nações da terra, abençoa Jesus, que ele fez e você te agradecer, e eles cada nosso Senhor e Salvador de nosso Amém. Graças a Deus. Já vamos meditar na palavra de Deus. Para a glória. Ela já orou. E vamos esta meditação da palavra do Senhor que nos alimenta a cada momento a mais. Aqui no livro da Epístola aos Hebreus. Aos Hebreus, vamos ler no capítulo 4. A Epístola aos Hebreus. Aleluia! Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Vamos ver o que diz a palavra de Deus para nós nesta noite maravilhosa. Maravilhosa porque o Senhor preparou para nós esta palavra, a palavra de Deus. Encontraram? Amém. Glória a Deus. Então diz aqui a palavra de Deus. Hebreus, deixa o irmão procurar para junto nós lermos. Encontrou? Não. Achou? Hebreus 4. Capítulo 4, versículos 14 ao 16. Capítulo 4, versos 14 ao 16. Diz aqui a palavra de Deus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança, porque não temos um sumo sacerdote
cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, diz a palavra. Pode sentar, irmãos, nessa palavra, sempre nós temos comentado, chegamos também à conclusão satisfatória para nós, quando ele explicou um homem muito bem formado sobre o ministério e também o momento atual, desde que já tinha ocorrido a morte e ressurreição de Cristo e a glorificação. E é uma demonstração da palavra, sim, que o nosso acesso agora ele está direto. Porque no Antigo Testamento tinha os sumos sacerdotes que intercedia pelo povo, intercedia também por eles, e era a sua intercessão, ela era parcial. Por que parcial? Porque o sumo sacerdote, ele intercedia, mas depois ele morria. Ele morria e não ressuscitou até o momento, não chegou o momento de ele ressuscitar. E assim o povo precisaria de estar sempre fazendo aquela revisão sacerdotal, aquela revisão, assim por diante. Mas agora no Novo Testamento, os que abraçaram a palavra, sabe que nós temos um sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus Cristo, Filho de Deus, diz a palavra de Deus. Aí veio a nós com a abundante experiência. Claro que Deus, o Espírito Santo, o modelo de Deus dentro de nós, apontando Cristo, glorificado, Cristo Jesus assentado nos céus, que nem mesmo Elias ou Enoque foram. Mas Jesus foi e ficou e estava. Enoque e Elias subiram ao céu, como está escrito na sua palavra, mas eles não foram até os céus que Jesus está. Eles foram ao céu que é conhecido como o céu do paraíso. Depois marcou presença naquela época, não sei se os irmãos sabem, que eles subiram, Elias e Enoque, marcaram presença perante Deus, mas eles foram enviados para o paraíso. Foram enviados para o paraíso, e o paraíso ele estava embaixo. No livro de Ezequiel, aqui no capítulo 31, versículo 15 e 16, mostra que o Éden, que é onde o querubim habitou, após haver a guerra nos céus, para ver aquele conflito forte, referente a Deus e os anjos que caíram, então deu também conflito na natureza. E o mundo cósmico, o mundo da luz de Deus, a palavra diz que a luz passou, apagou-se, o paraíso desceu, e o daí para cá, da guerra dos céus para cá, o Espírito de Deus passou a pairar sobre as águas. Por isso que em Gênesis está escrito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, no entanto a terra era sem forma e era também vazia. Só que no capítulo 45 de Isaías, verso 18, diz a Bíblia que não foi assim. Deus criou
a terra para que fosse habitada, e não a criou vazia. Então, tem os detalhes bíblicos que vai nos encaixando desde as revelações do princípio pertencente a nós, vai nos orientando. Por fim, Deus, então, a sua promessa sempre foi de restauração e permanência eterna. Aí o que aconteceu? Deus criou este mundo, chamado mundo adâmico, que foi lá que o homem foi coroado, Adão, mas depois também não continuou perseverante, como nós sabemos, mas a promessa estava de pé. Aí chegou a aliança Abraão, de Abraão surgiu a nação da promessa, a nação de Israel, de onde a palavra nos revela com mais transparência a realização da obra cristocêntrica, a obra realizada em Cristo, o Senhor da glória. Depois que veio a lei, com a finalidade de repreender o povo por causa das suas ignorâncias, pensavam que iam chegar a Deus pelos seus próprios esforços. É engano do ser humano. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Isso está lá no capítulo 15 de João, verso 9, quando eles falam a memória. E aí ele continuou, no versículo 5, até o 9, fala. E analisando a questão aí, vem o dia brilhando, vem brilhando, brilhando. Começou já os conflitos lá na glória, passou pelo jardim do Éden, está aqui no mundo, mas entre tempos e tempos, no meio das eras, nasceu quem? Cristo Jesus, o Senhor da glória, e veio para realizar sua obra fixada, como precisa no local de socorro como ser humano. Por fim, ele precisa desse socorro constantemente. Palavra de Deus. Depois, quando vemos na lei dos sacerdotes, sempre o povo consultava os sacerdotes. Sacerdote examinava o povo, sacerdote retia o povo, ou no momento exato o sacerdote também liberava o povo. Mas consecutivamente, sempre, como nós sabemos, o sacerdote substituído por outros, porque eram homens mortais. Aqui aparece o escritor fazendo essa declaração nesse capítulo 4, verso 14 ao 16, fazendo a declaração sobre o ofício de um sacerdote e qual o sumo sacerdote é o que comanda outros sacerdotes. É Cristo, Senhor da glória. Foi o valor do sumo sacerdote, a posição do sumo sacerdote e também a manutenção do sumo sacerdote sobre nossas vidas. Agora fixou. Não passa mais de sacerdote para sacerdote, fixou, veio a Cristo, como nós sabemos, morreu, mas ressuscitou. Glória a Deus. Glória. Sabe por que ele ressuscitou, irmão Francisco? Ressuscitou para nós. Porque não tinha pecado. Por isso que ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque o que impede os sumos sacerdotes, até o sumo sacerdote ressuscitar, mesmo que eles fossem santos de Deus, usavam ornamentos santos, vestimentas santas, palavras santas, mas eles tinham pecado, um tipo de um pecado que Jesus não tinha, não teve. Olha como é maravilhosa essa palavra, né? Qual o pecado que Jesus não teve?
Pecado congênito. Pecado causado por sangue, que está no sangue. Então, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, não participou do pecado da herança adâmica. Ele foi puro. Por isso que a palavra está dizendo que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele só não teve pecado porque ele foi transgênico. Não, ele foi gerado pelo Espírito Santo e não teve pecado hereditário, chamado também de congênito. Compreendeu? Por que não teve? Porque ele não teve parentesco com Adão, a não ser a semelhança de Adão, mesmo depois do pecado, mas Jesus fez a semelhança, viveu a semelhança do pecado, porque quando ele estava com 30 anos, já tinha uma fisionomia diferente na sua adolescência. Isso significa aparência do pecado, mas não teve pecado. Semelhança do pecado, mas não teve pecado. Por que nós temos que sentir o efeito dessa palavra? Porque a nossa salvação, ela está bem garantida, assim como a palavra nos mostra. Isso é lindo para mim, para você, para nós. Está garantido. Salvação garantida, a menos que a gente não persevera, porque é questão também de escolha. Mas os perseverantes, claro, sabem que a salvação está segura, está garantida. Por que isso? Porque esse sumo sacerdote, que está só na casa de Deus, na glória, no trono da intercessão, das intercessões, e a manutenção para conosco ela é fixa. Todo momento ele está nos atendendo. Entendendo? Isso é lindo a palavra de Deus. Por isso que aqui a palavra está impedindo. Mantemos firme a nossa confissão. Firmeza que traz confiança plena em Deus e também uma transparente amizade com Ele. E a palavra diz que ele é tão prático, ele é teórico porque fala, mas é prático porque faz. Ele é tão prático que ele veio e ele, como nós, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Por isso que a palavra está dizendo, pois cheguemos com confiança ao trono da graça. Não é um intermediarismo daqui da terra, é direto. Perdão direto. Confissão direta. E a gente vai direto no sentido espiritual. Já fala direto com Deus, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. No trono da graça, a fim de o quê? Alcançar o quê? A cor de misericórdia. Misericórdia é a palavra misericórdia, significa acordo. A fim de estarmos sempre pedindo a Deus o acordo dele para conosco e nós para com ele. E a palavra diz que o trono lá, sabe como se chama? Trono da graça. Sabe o que significa o trono da graça? O trono dos presentes. O trono onde Deus nos beneficia tudo de graça. Sem precisar você fazer como se diz hoje na linguagem atual de muitos, fazer
aquele propósito de Deus abençoar, eu vou fazer. Quer dizer que a questão secundária, amar a Deus em segundo plano, porque se Ele fazer, eu vou testemunhar, ou vou fazer isso ou aquilo, mas Ele já fez. Ele está no trono da graça nos ajudando, glória a Deus. Aleluia. Então, o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez tudo para a glória de Deus. E ainda a palavra diz que Ele nos dá oportunidade para esse alcance. Alcançar misericórdia e ser ajudado no tempo oportuno. Por isso que o culto pode estar a igreja lotada, ou 2 ou 3 pessoas. Jesus já tinha previsto isso, não é? Onde estiver 2 ou 3, ali fala para resolver o problema de perdão, problema do perdão, mas também no comentário da palavra de Deus, onde tiver pessoas que é suficiente para ouvir a palavra, ela está nessa posição, então o Senhor também está na mesma posição, como se Ele estivesse atendendo uma grande multidão. Isso é lindo para nós, para mim, para o irmão, assim por diante. E aí a palavra nos diz que o Senhor da glória, Ele está em outros textos, diz que Ele tem um compromisso em nos atender. Ele tem 3 qualidades suficientes que para nós é a bênção completa de Deus. Essas as qualidades que Cristo tem são numerosas, milhões de qualidades, mas citando 3 qualidades chaves, que é Ele quer nos ajudar, Ele quer nos ajudar. Isso. Ele também pode nos ajudar. Ele quer, pode nos ajudar. E outra coisa, Ele sabe nos ajudar. Aleluia. Então, isto é suficiente para que vivamos com Ele, Ele conosco. Não é só com Ele, é nós com Ele e Ele conosco. Isso que é João, Evangelho de João fala 15, né? 15, faz 15, não me fala em memória 15. Diz: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e serão ouvidos. Por causa do que? Da comunicação mútua. A mutualidade da comunicação, a mutualidade da fé, ela nos traz esta segurança plena. Dá para a pessoa viver pensando. Com segurança, pensando, relacionado o que Deus fez, está fazendo e Ele fazerá. Já é conhecido na Bíblia sobre a bem-aventurança da meditação. Você está meditando, está pensando, assim por diante. E essa meditação, ela vive conosco. Você vai andando, está meditando. Às vezes, dorme, acorda, meditando. Às vezes tem até alguns sonhos, né, irmão Francisco? Não é, não é? Então, tudo isso é a composição da palavra do Senhor, nosso amado Deus, para conosco. E ele não é igual ao anjo. Os anjos não sofreram o que ele sofreu. Ele é superior aos anjos em tudo. Anjos nunca sofreram. Nunca sofreram, anjos. Nunca passou fome e sede. Vergonha pública. Como Jesus passou lá no sacrifício
sacrifício para a cruz, mas ele se tornou um ajudador prático. O anjo não tem consciência de sangue. O anjo, ele não sabe o que significa sofrer, como nós sabemos. Agora, o Filho de Deus diz que ele tem tudo como ele, sofreu tudo como nós, mas sem pecado. Foi tentado, mas sem pecado. Por que ele não tem pecado, irmão? Como é que você chama? É o William? Giovanni? Jonathan. Jonathan que é esperto na Bíblia, mas aí, por que ele não tem pecado, irmão Jonathan? Para fugir da mente. Hã? Para fugir da mente. Pra? Por quê? Isso. Porque ele não foi descendente de Adão. Ele foi genuinamente divino. Foi gerado pelo Espírito Santo. Por que nós questionamos assim, falamos assim, melhor dizer? Porque é o que nós precisamos, Deus deu. Deus nos deu aquilo que nós precisávamos. O Senhor da Glória supriu as nossas necessidades em tudo referente ao sacrifício de Cristo lá na cruz. Não somente o sacrifício, mas o sacrifício realizado. E nos trouxe o suficiente. Hoje nós temos um sumo sacerdote suficiente para tudo aquilo que precisamos. Ser mantidos por Ele. Por isso que a palavra nos diz que quando passamos a crer naquele sumo sacerdote, onde é sumo sacerdote da Bíblia Sagrada, como diz a Bíblia Sagrada, não estaremos confusos. Mas temos esse esclarecimento nesta boa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. E todo momento que a gente se junta para falar, cultuar, temos motivos fundamentais para a distribuição da palavra, para alimento constante dos que ouvem e recebem e guardam esta palavra, a boa palavra do Senhor. Na visão do Antigo Testamento, os salvos que lá viveram, ele já tinha a mesma visão nossa. Mesmo na lei, mesmo na direção dos sumos sacerdotes, profetas, reis, mas eles já tinham, acima de todo aquele ocorrido no presente, na época, eles já viam Cristo Jesus como superior a todos, e Cristo Jesus, mesmo na época da lei, já ele usava o que o estágio da fé, ia crescendo na fé, a ponto do salmista dizer: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Nada me falta e nada me faltará. Está no presente e está no futuro. O Senhor da glória. Aí os mesmos salmistas dizem, né, no Salmo 47, o Senhor é socorro, Ele é. Socorro e fortaleza tem presente na hora da angústia. Então o tempo é tempo de conhecer esse tempo. E mais importante que o Senhor fez nos conhecer esse tempo, porque Ele nos deu o Espírito Santo, que revela Cristo dentro de nós. Dentro de cada um de nós está a revelação de Deus através de Cristo na direção do Espírito de Deus, que agora a palavra diz que o Espírito de Deus habita em nós. Ele habita
e habitando sabe morar. Ele fez morada em nós com a finalidade de glorificar Deus, a obra de Deus realizada no seu Filho Jesus. Isso é lindo para nós. Não é isso? Nós estamos quase terminando nesse horário de sempre, mas eu quero que o irmão dê uma olhada no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Aleluia! Vamos fazer esta avaliação na boa palavra de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço o que faço como o Pai me mandou. Isso. Levantai-vos, vamos aqui. Estava na onisciência da cruz, mas a promessa estava viva. Jesus, durante o seu ministério de 3 anos, consecutivamente, ele relembrava que iria ser crucificado, maltratado, por fim, rejeitado por muitos, exposto à vergonha pública, relembrando, angustioso, porque ele, como humano, sabia que passaria pela morte da cruz. Só que as promessas, elas eram firmes. Aí ele disse: olha, mas eu enviarei. Quando então eu terminar a minha obra aqui na terra e subir para o Pai, eu enviarei o Consolador. Por isso que temos esse Consolador. E a palavra do Espírito Santo, porque a palavra diz: quando ele vier, ele testificará de mim. E ele vos fará lembrar de tudo quanto ele disse, vos ensinará. E aí ele usa a expressão: deixo a minha paz, e a minha paz vos dou. Paz é um clima de acalmamento, é um ambiente mais do que bom, é um ambiente, ele é excelente, a paz. Agora ele estava no início da cruz e fez esse prometimento, quer dizer que a terrível angústia da cruz não foi suficiente para sufocar o ministério da promessa do Senhor. E hoje quem está desfrutando dela? Quem é, irmão Francisco? Quem está sentindo a graça? Não somos nós? Glória a Deus. E todos que aceitam a palavra, então vale a pena perseverar nessa palavra. É uma realidade nela. Por isso que nós nos alegramos e temos motivo para alegrar, porque não está só escrito na Bíblia, mas também nos nossos corações. Oh, aleluia! E esta boa palavra continue trabalhando por sempre em nossas vidas. A palavra do Senhor, nosso amado Deus. Se alguém pode ajudar nesta noite, ajude com a sua oferta. Senão, já vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos concedeu, não só nesta noite, mas numa época tão importante que é a palavra, a Bíblia repleta dessa palavra: graça, presente de Deus, favor imerecido. Tudo Ele nos deu, nos dá de graça.
a sua obra e nos deu o Espírito Santo para que valorizemos a graça que Ele nos deu. Uma coisa linda nesta palavra, não é? Essa graça maravilhosa. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus prometido, receba, meu Deus, a oferta dos teus servos, Senhor, que o Senhor tens preparado. Se não, meu Deus, tu sabe quando trabalhar em cada coração, porque a Bíblia diz que a maior oferta é a nossa presença na tua reunião, ou a reunião em ti, Senhor, na tua casa de reunião. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor da glória. Aleluia e graças a Deus. Se o irmão tiver aí, pode passar com uma salve, já pode colocar a sua oferta e coloca. Quem não, como sabemos, quem não ofertar hoje, já ofertou outro dia e ofertará outro dia também. Não é assim que Deus preparou, não é, irmão? Maravilha de Deus. Graças a Deus. Tem os envelopes, não é aqui em casa. Então, Deus preparado, não é? Trará, porque Ele prepara tudo primeiro, na hora certa, na hora exata, para que a gente não fique tão ansioso, sendo que Deus, Ele trabalha 100% correto, na hora certa, no momento certo. Então, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, estamos te agradecendo pelo trabalho maravilhoso, apresentando também dirigentes, Senhor, a glória, apresentando os irmãos que não vieram, meu Deus, meu Pai, apresentando o nosso Brasil, a mistura, apresentando a nação de Israel, a oração, Senhor da glória, que assim seja, Senhor, a nossa saída, a nossa chegada, a bênção, Senhor, sobre a nossa família, o poder da tua santíssima palavra e permaneça para sempre. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, na graça de Cristo, na graça dele. E vamos indo.